Boa noite a todos, sejamos bem-vindos ao canal do YouTube da Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Vamos aproveitar mais uma noite de prece, que esse amoroso Jesus possa estar unindo os nossos corações, para que possamos, na noite de hoje, fazermos um grande evangelho no lar. E aproveitamos esse momento para informar a todos que o nosso chat aqui do canal do YouTube, ele sempre vai ficar à disposição para colocar nossas intenções de prece. Isso é importante que possamos, nesse momento, para quem quiser, né, e assim sentir necessidade, deixar expressa a sua intenção de prece, porque nós funcionamos aqui presencialmente com cadernos de vibrações, tanto vibrações para as pessoas encarnadas, né, como todos nós aqui vivos, com intenções de saúde, de melhora da condição física, espiritual, enfim, aquilo que o seu sentimento, o seu pensamento desejar, você poderá colocar no chat para que assim possamos transcrever no caderno de vibração para pessoas encarnadas, mas também há as intenções para os nossos irmãos, parentes próximos ou pessoas conhecidas já desencarnadas, ou seja, aquelas que faleceram, que já estão no plano espiritual e que também desejamos intenção de prece. Se você assim desejar, poderá colocar no chat daqui do canal do YouTube, para que possamos transcrever para o caderno de vibrações de desencarnados, das pessoas que já faleceram. Então, o momento de prece, nessa fase inicial, é importante que nós criemos esse ambiente, que é um ambiente que facilita, né, digamos assim, que a gente passa a ser, cada um de nós, em nossos lares, no local onde estamos assistindo prece, passamos a ser colaboradores da espiritualidade amiga, para que possamos juntos fazer esse grande evangelho no lar, que é ancorado pela casinha Belém. Então, que as nossas intenções de prece, elas possam convergir, né, para essa intenção maior, que faz parte dos evangelhos. Se juntos vamos fazer esse evangelho, possamos tornar esse momento cheio de bênção, né, digamos assim, dos benefícios que a espiritualidade traz pelo fato de estarmos reunidos fazendo prece. Então, as intenções através dos cadernos de vibrações é uma. A outra é a fluidificação das nossas águas, que funciona com um mecanismo um pouco parecido com esse das intenções, né? É importante que tenhamos uma intenção maior para que a água seja fluidificada e assim, através do auxílio, né, do pedido, da intercessão desses amigos do plano espiritual, há o benefício da fluidificação, ou seja, medicação vinda do céu. Porque a água, ela é um dos elementos, digamos que mais simples que existe na natureza. É quase que uma base, né, para que seja impresso o nosso sentimento e o nosso pensamento. Quem faz isso é a espiritualidade em nome de Deus e dos espíritos amigos, como Jesus, Maria, nossos anjos guardiões, que fazem com que essa intercessão maior, né, seja plasmada na água, para que ela possa funcionar como medicação para cada um de nós ou para quem a nossa intenção em pensamento e em sentimento é levada à fluidificação daquela água específica. Então, você pode fluidificar água para si próprio, água de beber, né, que possa ser consumida, água para alguém que você sente que está com necessidade, com algum desequilíbrio psíquico ou físico. E aí a água, ela funciona com a medicação espiritual, funciona com um mecanismo de equilíbrio, tanto das forças físicas como psíquicas. Então, vamos fazer bom uso desses recursos, que pelo fato de estarmos aí pedindo a Deus, né, pedindo aos céus, digamos assim, juntos, podemos usufruir. Também no momento do Pai Nosso, no momento em que formos fazer
a leitura do Evangelho, o pedido à espiritualidade amiga, a palavra amiga que sempre vem, né, e que orienta a nossa semana, orienta este momento de prece, nós podemos, no momento do Pai Nosso também, pedirmos aos espíritos amigos o passe espiritual. Também é um mecanismo semelhante de troca energética, né, entre o plano espiritual e o plano terreno. Então, as nossas energias, elas podem ser circuladas, ou seja, também transmutadas com o auxílio dos espíritos amigos, que vêm em nome de Jesus, de Mãe Santíssima, também poderão proferir o passe espiritual em cada um de nós. Para isso, a gente sempre sugere que possamos auxiliá-los, ou seja, emanar uma energia positiva, um pensamento no bem, que nosso coração esteja, digamos que, pedindo para que os espíritos amigos possam trazer o benefício do passe espiritual e assim possamos auxiliá-los, né, nesse momento tão precioso, tão importante. E aí também ficarmos numa atitude que pode favorecer e que, com certeza, se seu coração sente que sim, vamos ter, né, essa fé no coração, essa boa intenção de que esses benefícios do plano espiritual chegarão até nós. E aí sugerimos abrir as mãos, né, colocá-las com as palmas para cima, não cruzar as pernas, sentar de uma maneira confortável, ou se estiver deitado também, ficar numa postura que possa favorecer essa corrente de energia, ou seja, ela fazer circular essa energia pelo nosso corpo e assim recebermos o passe espiritual. Quem, em geral, acompanha este momento de prece, sabe que ao longo já de algum período, né, estamos completando aí o 4º ano de prece, estamos pedindo, né, a toda segunda-feira, renovando, digamos aí, os nossos pedidos para que esses benefícios possam chegar até a nossa casa. Então, vamos prosseguir confiantes, né, desses benefícios da espiritualidade amiga, para que assim possamos fazer juntos um grande evangelho no lar. Então, que Jesus, Mãe Santíssima, abençoe esse momento e que possamos assim juntos prosseguir por mais um período em nome de Jesus e de Mãe Santíssima. Então, que tenhamos todos uma boa noite de prece. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A nossa mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aflições. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13.
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Comentário da espiritualidade. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba ao Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Tenhamos uma abençoada noite de paz. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. E olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, em meus braços te levei. Boa noite, amado, amada. Bem-vindos a mais uma prece da nossa casinha Belém, Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez aqui estamos com o objetivo de nos reunirmos em pensamento, em prece, nos reunirmos com esse sentimento de buscar a comunhão com o alto,
com os nossos protetores, reunindo-nos nesse grande círculo de luz, nesse grande círculo de fé, de amor. Nós, então, convidamos todos que conosco estão nessa noite, tanto encarnados quanto desencarnados, para fazermos este ritual, este caminho juntos. Esse caminho de fé, de crença, de crença de que estamos reunidos, cada um de nós, com o nosso anjo de guarda, com o nosso protetor, e nessa grande ciranda, nessa grande reunião, nós encontramos então a força necessária para trilharmos juntos esse caminho. Nós sabemos que nessa reunião está o grande caminho divino. Vós sois Deus. Lembra do Cristo dizendo isso para nós? Né? Ou seja, quando nós nos reunimos com esse propósito, quando nós nos reunimos somando o que há de melhor em cada um de nós, nós nos aproximamos dessa essência divina, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Lembra também dessa promessa de Cristo? Ou seja, nessa reunião está o caminho para encontrarmos o divino, para encontrarmos esse passo de espiritualidade e de amor. Nós sabemos que temos, cada um de nós, essa essência divina, esse âmago. Na essência de cada um de nós brilha essa fagulha divina. Mas, amados, são tantas coisas, né? Nós passamos pela vida mergulhados em muitas dores, em muitas dificuldades, em lembranças, em memórias, em embates. E tantas vezes nós nos esquecemos, como diz a palavra hoje, né? Nos deixamos levar pelas aflições e sofrendo cada hora por algum ato em si. Como nos disse a palavra, né, de Pedro, interpretada por Chico e Emmanuel, né? Nós vemos um amigo em perigo, caindo, se desfazendo em dores e, meu Deus, como é difícil isso, né? Nos sentimos impotentes, fracos, menores. Nos sentimos, às vezes, abandonados numa tarefa, quando pessoas amigas e queridas não estão conosco, variando lado a lado. Aí bate aquele sentimento de solidão, né? Mas não procede, né, amados? Nós sabemos, a palavra fecha com esse recado, né? Nós sabemos que nessa hora, como disse a música também, né? Nessa hora em que a gente acredita que está abandonado, é a hora em que Jesus nos pega no colo, como disse a música, né? Nós vemos pegadas na areia, 2 pegadas, quer dizer, 2 pés que caminham. E aí a mensagem é porque nessa hora eu coloquei você no meu colo. Quer dizer, na hora de maior aflição, de maior dificuldade, com certeza, é a hora que Jesus, a espiritualidade amiga, conhecendo cada um de nós profundamente, nos abraça, nos ampara, nos acarinha, nos cerca de tudo aquilo que necessitamos para que a tarefa vá a bom termo, né? Primeiro, porque somos amados. Segundo, porque a tarefa não é nossa, né, amados? Se nós nos deixarmos conduzir, se nós não trabalharmos contra, né? Se nós estivermos abertos a esse caminho, a essa ajuda, seremos ajudados. E a tarefa que não é nossa será cumprida. Né? Então, é tão bom pensar assim, não é verdade, amigos?
Então, nós, da Casinha Belém, nesse momento, convidamos todos para essa grande ciranda, reunião, abraço, para esse grande círculo de amor, para que juntos, nós possamos, nessa soma, nessa multiplicação de amor, encontrar forças para termos respostas, amparo, proteção, esperança, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos. Saúde, às vezes resoluções de problemas bem graves, mas que de repente, como um nó mágico se solta e uma linha se desenha. Não é verdade, amigos? Então, nós convidamos a este momento e fazemos isso de uma forma muito simples. Nós fazemos recitando, orando, repetindo, falando a oração que Jesus nos ensinou, acreditando que ao fazermos isso juntos com esse sentimento, com esse desejo de conexão, de religação, juntos com essa vontade muito grande de encontrar respostas, caminhos, nós fazemos certos de que Jesus nos prometeu e estará conosco. Lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós pedimos, amado Mestre Jesus, doce Rabboni, amigo querido de todos nós, sê conosco, ajuda-nos, ampara-nos, ajuda-nos a caminharmos segundo os teus desígnios, segundo a tua vontade, segundo a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós possamos ter força, fé, esperança para realizarmos a nossa tarefa, aquilo que viemos fazer nessa encarnação. Sê conosco, Senhor, guarda-nos e proteja-nos hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Mãezinha querida, Mãe amada, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, nós pedimos, ajuda-nos, Senhora, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, ajuda-nos a termos essa força necessária para abandonarmos tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que nós sabemos que nos leva a dores terríveis, vícios das nossas almas. Auxilia-nos, Senhora, ampara-nos, ajuda-nos, como mãezinha querida, dá-nos essa proteção, essa mão de luz, para que nós possamos caminhar seguros, olhando para esse teu olhar doce e manso, olhando e sentindo esse teu sorriso a descer como gotas de esperança em nós. Sê conosco, Mãe Santíssima, guarda-nos, proteja-nos, ampare-nos hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amados, nós então abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Caiu no item, está dentro do item a indulgência. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, organizado pela equipe de Allan Kardec,
né? No ano de 1862, Jean, ele era bispo de Bordeaux, cidade da França, né? E ele trouxe, então, este comentário que nós vamos ler um pedacinho, tá? Sede indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Não julgueis com severidade, a não ser vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como a usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o mínimo arrependimento. Que considera o mínimo arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, escondendo-as dos olhos daquele que não vê, senão o que é impuro. Que imagem linda, né, amados? Vou ler de novo. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, escondendo-as dos olhos daquele que não vê, senão o que é impuro. Compreendeis todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueceis jamais de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo por vossos atos, aspas, perdoai nossas faltas, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, tão admiráveis quanto o ensinamento que contém. Nossa, amados, que lindo, né? Continua, mas nós vamos parar aqui para um breve comentário, né, nessa noite. Ai, amados, enfim. Nós estamos mergulhados nessa encarnação, mergulhados nesse planeta de expiação e provas, nesse planeta que recebe indivíduos que vêm para cá fazer um processo de revisão, de reorganização, um processo de burilamento. O planeta Terra, nós já temos várias notícias, né, deste fato, é um planeta escola, é um planeta presídio, é um educandário, quer dizer, é um local onde as almas vêm para fazer aprendizados e, dessa maneira, evoluir espiritualmente, ou seja, escalonar, através desse processo, valores íntimos e profundos da alma, que levam, então, ao progresso espiritual. Não é isso, amigos? Nós sabemos também que estamos num momento de transição, onde esse processo, até agora, tem sido expiação e provas, ou seja, fazemos algo, recebemos essa mesma lição, se uma vez somos aquele que causou, passaremos por uma situação em que receberemos essa mesma dor causada por algo ou alguém. E dessa maneira, então, chegamos a um juízo de valores profundos em nossas almas. E dessa maneira podemos, então, dar passos significativos na revisão desses mesmos valores. Mas, o que nós temos notícia? Temos notícia de que estamos migrando para um novo sistema. Porque esse sistema de expiação e provas fica rodando essa roda viva da vida, né, amados? Fazemos, recebemos, fazemos, recebemos. É claro que isso vai sempre melhorando, como diz Kardec, é uma espiral ascendente, né?
sempre volta no mesmo ponto? Não, um pouco acima. Melhora um tanto. Muito próximo do ponto em que saímos, mas já tem uma melhora. Mas o grande convite do Cristo para nós, humanidade, foi qual? Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Ou seja, olharmos para essas questões de uma outra maneira, né? Olharmos para as dores que causamos ou que assistimos com um novo olhar. Não mais com esse olhar olho por olho, dente por dente. Não mais no processo da vingança, mas sim do amor. Essa foi a grande ferramenta deixada por Jesus, não é? Ame. Ame muito. Ou seja, perdoe. Perdoe-se. Perdoe o seu irmão, o seu companheiro de estrada, de caminhada. E nesse ato de amor, nesse ato de perdão, essa roda viva se ressignifica. Passa, então, de expiação e prova para um outro processo de ressignificar, reorganizar. Já não tem mais que passar por aquela dor. Já entendeu. Entendeu o que causou, entendeu o motivo que levou à causa e pode, então, mudar a origem, a gênese desse problema. Não é verdade, amigos? Então, nós podemos, nesse processo da ressignificação, essa é a grande lição para nós, não é? Podemos, nesse processo, mudar tudo. Por quê? Se eu sei o que eu causo de dor no outro, se eu estou aberto a ouvir o que eu causei de dor no outro, se juntos nós podemos buscar um novo campo, muda tudo. Esse novo campo, a física quântica está aí mostrando muito isso para nós, não é verdade, amados? Se entrou uma outra vibração, um outro olhar, um outro campo, uma outra energia, é claro que não vai ser necessário mais a outra. Já está provado que nós, quando entramos nessa sintonia, a outra deixa de existir. Passa a existir aquela, a nova, aquela amorosa, aquela bela, aquela que juntos foi processado, esculpida, modelada no amor, no perdão. Então, amados, essa imagem dada pelo Evangelho para nós é muito linda, não é? Esse anjo que estende brancas asas, é lindo isso, mostrando, guardando esse novo olhar. Quer dizer, esse olhar de perdão, de amor, de paz, esse olhar em direção ao outro, precisa ser guardado de nós mesmos e dos outros, né? Por quê? Esse olhar, ele é muito frágil por um tempo. Ele pede um quanto amoroso que uma rajada de ódio, de ira, pode transmutar, apagar, cobrir, não para sempre, mas por um tempo. Então, essa imagem de um anjo que estende essas asas, um anjo de compaixão, de misericórdia, um tempo. É como se fosse uma proteção divina, uma redoma amorosa, para que ali dentro se processe um novo caminho. Como é lindo, né, amados? E nesse caminho, o novo. Nesse caminho, o brotar de uma nova solução, de um novo caminho, de uma nova história. Não é? Nós lembramos uma passagem do Cristo. Lembra daquela parábola em que ele diz assim, o Senhor das terras, mais ou menos, tá, amado? Lembrando da essência. O Senhor das terras está querendo contratar trabalhadores para sua obra. Era vinha, né? Uvas, né? Então ele passa e vê um grupo de trabalhadores à beira da estrada
e chama para o trabalho, e combina, receberão tanto. Eu vou pôr aqui 10, só para ter um valor, né? Por aquele dia. Muito bem, eles vão trabalhar desde de manhã. Mas aí o Senhor das Terras passa no outro momento e vê um grupo que estava disponível desde manhã, mas não foi chamado. Ele, então, por misericórdia, por compaixão com aquele grupo, convida esse grupo para o trabalho. E esse grupo, então, vai e trabalha também nas vinhas, no trabalho daquelas terras. Ao final do dia, Jesus nos conta o quê? Que esse senhor resolveu pagar 10 para aqueles que estavam desde de manhã, mas ele também resolveu pagar 10. Eu estou usando uma imagem simbólica, né, amados? 10, o mesmo valor para aqueles que chegaram, tipo, na hora do almoço, diante, né? E aí, então, os primeiros ficam bravos, tristes. Como que está pagando eles com o mesmo valor do que o outro, ou os outros, né, que trabalharam só da metade do dia para o final? E aí Jesus, então, nos presenteia com uma imagem muito linda, né? O Senhor das Terras faz a seguinte reflexão: o teu olhar está mal. Eu quis pagar 10, o mesmo valor. Qual o problema? O dinheiro é dele, né? Ele quis valorizar, ele quis ser bom, generoso, amoroso, né? E aí Jesus, então, faz a seguinte reflexão: eu sou mal porque teu olho é mau? Eu sou bom. Isso é muito lindo, não é? Então, esse olhar bom precisa ser protegido, guardado. Então, em meio às maiores dificuldades, muitas vezes nós nos deixamos levar por essas avalanches da matéria, do egoísmo, esse olhar egocentrado, individualista, né, amados? Esses trabalhadores não estavam pensando naqueles que estavam desde de manhã disponíveis. Eles só não foram chamados. Então, que bom que um coração generoso deu a eles essa possibilidade, não é, amigos? Então, não precisa ser guardado. Anjos não precisam estender asas, protegendo esses momentos. E a Terra não precisa ter mais desses momentos, amados. Então, o convite que nós sentimos nessa noite é justamente para isso. Se você está em dor, achando que não vai dar conta, quase que cedendo a esses laivos de ego, de vaidade, vamos lembrar disso. Nós não precisamos, porque nessa hora, com certeza, um anjo estende as asas sobre nós. E Jesus, a espiritualidade do bem, nos cerca de amor e nos dá tudo que nós necessitamos para conseguir fazer essa travessia desse momento. E os outros que sucumbiram, se nós tivermos um olhar generoso, estaremos aqui com um novo, com amorosidade, para recebê-los de volta. E não estaremos indo nessa enxurrada, não é verdade, amados? Que toca cada um de nós. E se nós não estivermos espertos nesse olhar de amor, nos deixamos levar. E aí perdemos a possibilidade de construir um mundo novo, amoroso e pleno. Que Jesus nos dê muita força para que nós possamos ter este olhar de bondade. Um anjo desça sobre nós, derramando abrindo essa asa branca de paz, de amor, de esperança, cobrindo todos nós com o que há de melhor. Um beijo no coração de cada um. E lembremos, todos nós temos anjos a nos guardar e nos guiar. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Boa noite.
Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu.